Eu quero, nessa noite, fechar sobre o tema que nós temos falado nessas últimas semanas. Nós temos falado sobre oração. Falamos muito sobre oração. Você, ao longo das últimas 4 semanas, você ouviu muito sobre oração, sobre a importância da oração, sobre o Espírito Santo que mora dentro de nós, sobre a importância da oração coletiva, o poder, que há na oração coletiva. E a semana passada nós pudemos relembrar um pouco de como o Espírito Santo fala aos nossos corações. Você se lembra? O Espírito Santo fala aos nossos corações através de uma visão, ou através de sonhos, ou através de impressões espirituais que nós temos, convicções que somente o Espírito Santo pode trazer ao nosso coração. E o propósito dos dons do Espírito Santo, que nós encontramos lá no livro de Coríntios, o propósito destes dons é para que haja a edificação da igreja. E Deus quer usar você, Deus quer usar a sua vida como um instrumento nas mãos deles, como um canal do Espírito Santo, para abençoar o próximo, para abençoar aqueles que estão ao seu redor, para edificar a igreja. Nós vimos a dinâmica, como que é a dinâmica do Espírito Santo, como que ele age. O Espírito Santo, tudo que ele faz, ele não faz apenas para que você seja cheio, ou apenas para que você seja abençoado, mas a maneira que o Espírito Santo se move, é para que através de você, outras pessoas sejam abençoadas, sejam tocadas e sejam edificadas. E nessa noite eu quero falar um pouquinho, quero terminar este tema sobre oração, falando sobre perseverança, sobre ser perseverante e não desistir. O título da minha mensagem nessa noite, você que está anotando, é não desista. Fala para a pessoa que está do seu lado, não desista. A resposta de Deus já está a caminho. Mas fala com fé, fala, olha, não desista. A resposta de Deus já está a caminho. Sabe, queridos, eu quero falar um pouco sobre isso, sobre perseverança. Entender um pouco sobre a importância de perseverar. Nós não vamos nos limitar apenas a perseverar em oração, nós vamos ver sobre isso também. Mas eu quero falar sobre a importância de perseverar na vida cristã. Alguns aspectos da nossa vida que nós precisamos perseverar, que nós precisamos persistir, que nós não podemos desistir no meio do caminho, porque Deus não nos criou para que a gente desista e fique no meio do caminho, mas Ele nos criou para que sejamos perseverantes até o fim. E eu quero ler com você, para nós entendermos um pouco mais sobre isso, nós precisamos entender sobre o que a palavra de Deus diz sobre perseverança. O que é perseverança? Para que Deus usa perseverança? Nós vamos ver um pouco sobre isso. Então eu quero te convidar a abrir em Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Nós vamos ler em 2 versões diferentes, mas primeiro nós vamos ler na Nova Versão Internacional, que diz assim, Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha que interessante, Aqui a Bíblia está nos dizendo que nós devemos nos alegrar nas tribulações. Nós devemos nos alegrar nos momentos difíceis, porque é na nossa tribulação, pois é na tribulação que a nossa fé é provada. É na tribulação que a nossa fé é testada. É na tribulação que nós conhecemos quem nós realmente somos e no que realmente nós cremos. É na tribulação que mostra o nosso coração. E Tiago continua dizendo, se alegrar nessa tribulação,
e ser perseverante. E ser perseverante. Ser perseverante, porque através da perseverança, nós temos a oportunidade de crescer. E o crescimento nos leva à maturidade. Então, Tiago está dizendo, olha, nós iremos passar por tribulações, mas nós não podemos desistir no meio das tribulações. Precisamos ser perseverantes, porque essa perseverança irá nos levar a uma maturidade. Olha agora na nova versão transformadora. Eu achei muito interessante como essa versão traz o mesmo texto. Diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Eu achei muito legal essa parte, porque aqui nessa versão está trazendo, olha, quando a sua fé é provada, a perseverança, ela tem a oportunidade de crescer. Ou seja, não desista, porque é neste momento de tribulação, é neste momento, às vezes, do silêncio de Deus, que a sua perseverança tem oportunidade de crescer. Tem oportunidade, né, de crescer. Então, e ele continua dizendo, e é necessário que ela cresça. O que cresça, né? É necessário que ela cresça. O que é que precisa crescer? A perseverança. A perseverança é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então aqui a gente vê Tiago, né, trazendo essa, né, é necessário que ela cresça, é necessário que a perseverança cresça. E só é possível a perseverança crescer se tiver tribulação. Entendeu a equação de Deus? Deus quer que você seja alguém maduro. Deus quer que você seja alguém de caráter aprovado. Nós vamos ler ali Romanos, né, Paulo falando sobre isso. Mas Deus quer que você seja alguém maduro. Mas para você ser alguém maduro, você precisa perseverar no momento da tribulação. No momento das dificuldades, no momento da prova. Perseverar em quê? Perseverar no Senhor. Perseverar naquilo que o Senhor tem. Entender que aquele momento é passageiro. Entender que aquela situação é passageira. Para produzir maturidade nas nossas vidas e no nosso coração. Olha o que Paulo diz, semelhante ao que Tiago está dizendo. E Paulo fala lá em Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao versículo 5. Paulo está dizendo praticamente as mesmas palavras. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Meu, que raio de negócio é esse? Que tanto Paulo e Tiago se alegram por ter dificuldade. Paulo aqui está dizendo a mesma coisa que Tiago. Olha, nós nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Tiago está falando sobre qualquer tipo de dificuldade. Ou seja, quando nós vemos sobre isso, nós entendemos que não é somente uma dificuldade no sentido porque você prega o evangelho, porque você está vivendo o cristianismo, mas é uma dificuldade geral. Até mesmo porque, queridos, quando não que não exista de outras maneiras, mas quando nós pregamos, nós vivemos o cristianismo, surgirão dificuldades. Nós só temos a certeza do qual é o único período que nós, cristãos, não vamos ter dificuldades. Na eternidade. Ou, até que Jesus volte, todos nós enfrentaremos situações difíceis. O problema é que nós, cristãos, achamos que vai ficar tudo mil maravilhas nesta vida terrena. E eu quero dizer para você que não vai. Porque como cristãos, nós sempre teremos alguma situação aonde teremos que nos posicionar. E nesse posicionamento,
Talvez teremos amigos que vão nos abandonar. Talvez teremos portas que serão fechadas por causa do nosso posicionamento. Talvez seremos cancelados, né, que é a nova moda do momento. Nós vamos ser cancelados nas redes sociais ou, enfim, em qualquer lugar, por causa do posicionamento que nós vamos ter que ter pelo Evangelho, por Cristo. Mas Jesus, eu não me recordo agora o versículo exato, mas lá no sermão, né, lá nas bem-aventuranças, Jesus está dizendo, né, que nós devemos perseverar até o fim. E aqui Paulo está falando, olha, nós nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. E olha que interessante, ele diz que, pois sabemos que ela contribui, né, as dificuldades contribuem para desenvolvermos a perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Então Paulo está dizendo, é preciso as tribulações, para que a nossa perseverança seja desenvolvida. E a nossa perseverança precisa ser desenvolvida para que haja um caráter aprovado. Para que haja um caráter aprovado, para que haja, né, maturidade. Muitas vezes, queridos, nós queremos a bênção de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós queremos uma resposta de Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus faça algo por nós. Mas nós nos esbarramos na falta de perseverança. Nós desistimos. Nós paramos de nos posicionar, paramos de orar, paramos de pregar o Evangelho, paramos de fazer isso ou paramos de fazer aquilo. E aí a gente perde, naquele momento que Deus está para nos abençoar, a gente perde porque a gente desiste. Desiste de orar, não tem mais jeito. Já orei por tantos anos e não tem mais jeito. A Bíblia não nos mostra em nenhum lugar que há um tempo X de oração para que algo aconteça. Mas o que a Bíblia nos mostra é que nós devemos ser perseverantes na nossa vida com Cristo, para que algo aconteça. Sabe, queridos, o que nós precisamos entender é que a resposta de Deus, a bênção de Deus, ela é uma consequência da nossa obediência, da nossa perseverança na fé, da nossa perseverança naquilo que nós cremos, naquilo que nós caminhamos. Não desista, não pare no meio do caminho. Nós estamos, né, no setembro, setembro amarelo, onde muitos dizem, né, você não está sozinho. E eu quero dizer que lutas vêm, dificuldades todos nós encontramos. Mas nós não estamos sozinhos, nós temos um Deus que está conosco. Então nós não precisamos desistir, mas precisamos perseverar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero dizer para você nessa noite, não desista, seja perseverante. Eu não sei o que você tem orado nos últimos anos. Eu não sei o que você tem orado, o que você tem precisado nos últimos anos. Eu não sei qual tem sido o seu pedido de oração ao Senhor. Mas o que eu quero dizer nesta noite é, não desista daquilo que Deus tem para você. Não desista de orar, não desista de se posicionar. Seja perseverante no Senhor. E saiba que a perseverança vai produzir em nós um caráter aprovado. Vai produzir em nós maturidade. Sabe, não desista, porque há coisas. Preste atenção nisso que eu quero te falar com muito amor. Há coisas que Deus quer liberar sobre a sua vida, que só será possível Ele liberar se você tiver maturidade para receber.
há coisas que Deus quer fazer na sua vida, que Ele só vai poder fazer se Ele encontrar maturidade na sua vida. Se Ele encontrar um caráter aprovado. Às vezes nós queremos receber um alimento mais forte, um alimento sólido. Às vezes nós queremos comer aquele churrasco, aquela costela assada, aquela lasanha, como um adulto que está preparado, que pode comer essas coisas sem problema nenhum. Mas muitas vezes na nossa vida espiritual, nós estamos como crianças, e o alimento que Deus dá é apenas o leitinho, porque uma criança não pode, um bebê, uma criança, ela não pode comer uma comida pesada. E Deus vai liberando o leitinho enquanto aquela criança não cresce, não tem acesso ao alimento sólido. E eu trouxe aqui um exemplo para você entender melhor. Quando nós estamos doentes, um remédio para aliviar a dor é bom, não é? Se você está com aquela dor de cabeça, se você toma um remédio para aliviar a dor de cabeça, é bom. O remédio é bom para nós. Mas o que está escrito em toda a caixa de medicamento? Vou ler aqui para vocês. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Por quê? Porque uma criança não tem capacidade, uma criança não tem maturidade para saber se ela pode tomar ou não. Mas vai fazer bem, não vai? Mas ela não tem capacidade para saber se é bom ou não. E é a mesma coisa com Deus. Deus tem coisas boas para nós, mas muitas vezes Ele não libera, porque nós não temos a capacidade de gerenciar, nós não temos a capacidade de administrar, nós não temos a maturidade de receber aquilo que Deus quer liberar. Queridos, e o que vai produzir essa maturidade em nós? A perseverança nos momentos das aflições, a perseverança no momento das tribulações, a perseverança nos momentos de dificuldades. O problema é que muitas vezes, quando nós estamos nestes momentos, nós queremos jogar tudo para o alto e falar, não tem mais jeito. Agora eu desanimei. Agora eu não vou fazer mais nada. E ao invés de você crescer, de você amadurecer, de você encontrar um caráter aprovado, você fica estacionado e você não vai para frente. E a perseverança é chave para que nós possamos crescer. Perseverança é chave para que nós possamos avançar. Então, o que é perseverança? Perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações, não desiste diante das dificuldades. Perseverança é aquele que não fica olhando para o problema e fala, não tem jeito. Mas perseverança é aquela pessoa que olha para o problema e fala, vamos encarar, porque Deus vai me ajudar. Vamos encarar, porque o negócio vai ser resolvido. Perseverança é manter-se firme, é persistir. Perseverança é ir até o fim, não importa o que aconteça no meio do caminho. Mas pastor, é tão difícil. O senhor não sabe o problema que eu estou enfrentando, é tão difícil. Seja perseverante naquilo que está à sua frente, seja perseverante em Deus, que você vai ver as coisas acontecendo. Porque o seu caráter vai ser forjado, porque a maturidade vai surgir em você. E essa maturidade, esse caráter aprovado, através disso você vai poder abençoar outras pessoas. Então, diante deste conceito sobre perseverança, eu quero deixar 3 áreas da nossa vida que nós devemos perseverar. A primeira área é persevere na fé. Seja perseverante na sua fé. Quando nós lemos o texto tanto de Tiago e de Paulo, os dois estão falando sobre se alegrar nas tribulações. Olha, Tiago 1, versículo 13 diz, pois vocês sabem que a
prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, perseverar na fé. As tribulações que nós temos vai gerar uma fé que nos faz perseverar. Perseverar na fé, as tribulações, as provas, elas vão testar a nossa fé. Elas vão provar a nossa fé. Elas vão testar, você que é dizimista, naquele mês acontece alguma coisa, que o valor que vai faltar é exatamente o valor do seu dízimo, ou o valor da sua oferta que você sempre dá, ou é exatamente algo que você está, algo que você precisa perdoar e alguma situação acontece, enfim, as tribulações, né, nós precisamos perseverar. Você se lembra da palavra de Jesus, né, que ele diz, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe, queridos, como eu estava dizendo agora há pouco, às vezes a gente está numa utopia, achar que viver com Cristo é não ter mais problemas. Não ter mais problemas é quando a gente chegar na eternidade. Até lá, nós vamos ter tribulações. Até lá, nós vamos ter tribulações. Nós vamos ter provas que irão forjar a perseverança em nós. E para algumas coisas, e para essas tribulações, e eu digo mais, para dias que nós estamos para viver, para dias que estão à nossa frente, nós precisaremos perseverar em fé. Porque imagine, queridos, depois do dia 2 de outubro, o pior cenário que poderia acontecer. E aí? Por que não aconteceu do jeito que nós queríamos? Nós vamos desistir de viver o Evangelho? Nós vamos desistir de ser cristãos porque vai ter perseguição, porque vai fazer isso, vai fazer aquilo? Não, muito pelo contrário. Nós precisamos perseverar na nossa fé e continuar sendo cristãos que irão fazer a diferença nessa nação e nessa cidade. O que nós precisamos entender é que nós temos que ter o nosso papel, né, de cidadão, exercer a nossa cidadania. Mas essa cidadania não nos impede, não nos segura, ela não nos bloqueia para exercer o nosso papel como cristão, que é pregar o Evangelho acima de qualquer coisa. Você sabe qual foi o período da história que mais se cresceu o Evangelho? Foi sempre nos momentos de perseguições contra a igreja. Vamos ter que posicionar a nossa fé, perseverar em fé. E quando eu estava refletindo sobre isso, sobre perseverança, perseverar em fé, Deus me fez lembrar de uma música, não tão velha assim, mas já de alguns bons anos atrás, que ela diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso, me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Rompendo em fé, a minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia, vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e vou colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. A cada dia eu vou viver perseverando em fé. Queridos, perseverar em fé. Em dias como estes que nós estamos vivendo, é fundamental para nos manter ligados ao Senhor, ligados na presença de Deus. Porque a fé é a certeza
daquilo que não se vê. Se nós estamos vendo, se nós temos a certeza daquilo que nós estamos, se nós estamos vendo, se nós precisamos crer naquilo que nós estamos vendo, você não precisa de fé. Agora, o que Deus faz, nós não conseguimos ver aos olhos humanos. E para isso é preciso fé. É preciso fé. É preciso perseverar em fé para nós olharmos, para nós vermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A segunda coisa, persevere no amor. Apocalipse 14, versículo 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Ou seja, a perseverança dos santos é aqueles, a perseverança vem daqueles que obedecem os mandamentos e permanecem fiéis a Jesus. A certeza, talvez se Jesus voltasse hoje, todos nós que estamos aqui temos a certeza que vamos voltar com Ele. Se você não tem, vamos orar para que você tenha essa certeza. Mas, daqui a um ano, você continua tendo essa certeza que se Jesus voltar daqui a um ano, você vai permanecer fiel até a Ele, até esse um ano? Porque, queridos, para permanecer fiel a Jesus e obedecer aos seus mandamentos, é preciso perseverar. Quantos altos e baixos, talvez nesses últimos 2 anos, você não passou, porque você não perseverou em Jesus? Quantos altos e baixos talvez você teve, porque naqueles momentos que você precisava perseverar no amor ao Senhor, você desistiu. E pela graça e misericórdia de Deus, Deus te resgatou, te fortaleceu novamente. Mas muitas vezes nós passamos por situações porque a gente desiste, porque a gente para de perseverar. E aqui ele está dizendo que a perseverança dos santos é aqueles que obedecem os mandamentos. E quais são os mandamentos do Senhor? O que Jesus fala lá em Mateus 22, do 37 ao 40? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, queridos, nós precisamos perseverar em amor, precisamos perseverar no amor ao Senhor, porque o amor a Deus é o que nos leva a obedecer, porque o mandamento de Deus é: ame ao Senhor acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a si mesmo. Então precisamos perseverar no amor. E sabe, então por que precisamos perseverar no amor? Primeiro, que é o que eu acabei de falar, porque obedecer aos mandamentos é preciso amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. Para obedecer os princípios da palavra, você precisa amar ao Senhor. Para obedecer, você só consegue obedecer, você só consegue andar em santidade, você só consegue andar em pureza, você só consegue andar nos caminhos do Senhor se você amá-lo de todo o teu coração. Se houver amor no teu coração. E nós precisamos perseverar no amor, porque ao contrário do que muitos pensam, o oposto de amor não é o ódio. O oposto de amor é a indiferença. Guarde bem isso. O oposto de amor não é o ódio. O oposto de amor é a indiferença. Ou seja, quando eu trato as pessoas, ou quando eu trato as coisas, coisas ou pessoas com indiferença, eu não estou praticando o amor de Deus.
E se eu não estou praticando o amor de Deus, eu não estou amando a Deus em primeiro lugar, eu não estou amando a Deus acima de todas as coisas, e também não estou amando o próximo. Sabe, queridos, o que a pandemia mais revelou nesses últimos meses, nesse tempo? Que se nós não tivermos cuidado, se nós não perseverarmos no amor a Deus e amar ao próximo, o egoísmo, que faz parte da nossa natureza carnal, vem à tona e prevalece. Porque quando o egoísmo prevalece na nossa vida, nós tratamos as pessoas com indiferença. Quando o egoísmo, onde eu preciso, aonde eu tenho problema, aonde só eu preciso de ajuda, o egoísmo te leva ao vitimismo, e você trata tudo e todos com indiferença, aonde ninguém mais é importante a não ser você. O que é indiferença? Indiferença é descaso, desinteresse, negligência, apatia, ausência de interesse, distanciamento, frieza, insensibilidade, desconsideração, desprezo, menosprezo. Se não é do seu interesse, não importa para você. A indiferença te faz olhar para as pessoas e dizer: o problema é dela. A indiferença te faz olhar para aquelas pessoas que estão com problemas e estão com dificuldades. Te faz dizer: não, mas eu estou numa situação pior do que ela. A indiferença te faz você pode até vir à igreja, mas qualquer coisa ou qualquer projeto que aconteça para você, tanto faz se a igreja está fazendo ou se a igreja não está fazendo. Se tem pessoas fazendo ou não tem pessoas fazendo. Se tem pessoas orando ou se não tem pessoas orando. Se esse tipo de pensamento tem passado no teu na tua mente e no teu coração, queridos, você tem agido com Deus com indiferença. E se você age com indiferença, você não está amando a Deus acima de todas as coisas. Você não está amando ao próximo como a si mesmo. A indiferença é algo muito sério, porque ela é o oposto do amor. E o que é o amor? O que é perseverar no amor? E Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala sobre as características do amor. E muitas vezes a gente pensa que este texto de Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, a gente acha que esse amor é somente para o casamento, mas não. Essa descrição do amor de 1 Coríntios capítulo 13 é a descrição do amor ágape, o amor que vem de Deus, o amor incondicional de Deus, o amor que eu e você só vamos amar se nós estivermos na presença de Deus. E Paulo diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Sabe, queridos, nós precisamos perseverar no amor. Nós não podemos olhar para esta cidade. Nós não podemos olhar para aqueles que estão à nossa volta com indiferença. Nós não podemos achar: ele não escolheu, é as escolhas dele, que se lasque. Não. Nós precisamos olhar com o amor de Jesus. Talvez você não conseguiu fazer um projeto, uma casa do Deus de consolo, porque talvez você não esteja olhando com o olhar, com o amor de Jesus, em ver que aquela pessoa está indo para o inferno.
E que talvez você seja a oportunidade que Deus está dando para aquela pessoa conhecer o Evangelho. Não podemos, queridos, viver com indiferenças. Achar que, eu vou na igreja, mas não preciso fazer nada. As pessoas, se elas vierem, beleza. Mas se elas não vierem, então o problema é delas. O importante é que eu vou para o céu. Não. A dinâmica de Deus não funciona dessa forma. A dinâmica do Evangelho não funciona dessa forma. Muito pelo contrário, Jesus nos dá uma ordem, que é ide por todo mundo e pregar o Evangelho, ide e fazei discípulos. Todos nós, se somos discípulos de Cristo, precisamos de alguém para discipular. Mas pastor, eu não sou líder. Mas se você é alguém maduro na fé, você precisa ter alguém para discipular, porque viver o Evangelho é fazer discípulos. Jesus não está dizendo, o pastor vai e faz discípulos. Os líderes vão e façam discípulos. Não, Jesus está dizendo a todos, ide e fazei discípulos em todas as nações, pregando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é perseverar no amor. É não deixar com que a indiferença entre no nosso coração, queridos. Nós não podemos olhar para as pessoas indo para o inferno e achar que não tem problema nenhum. Nós não podemos olhar para as pessoas com problema e dizer, não, mas o meu problema é maior. Não. Eu tenho dito aqui, você não sabe o quão rico você é. Porque você tem coisas na sua casa, você tem alimentos na sua casa, que muitas pessoas na nossa cidade não têm. E você muitas vezes fica se achando a última bolacha do pacote, que Deus se esqueceu de você. Queridos, fui visitar uma família essa semana, aonde vou fazer o Deus de consolo. E ouvindo as histórias, e olhando para aquela casa, e as pessoas que estavam naquele lugar, ouvindo os testemunhos do que Deus já havia dizendo ali. Talvez uma pessoa com menos recurso do que qualquer um que está aqui hoje. Ela disse para mim, pastor, com tudo que Deus fez na minha vida, hoje eu estou vivendo, porque antes eu estava sobrevivendo. E lá no meu coração veio o quê? Você veio, como assim, Deus? Uma pessoa que não tem tantos recursos, uma pessoa que tem aqui muitos filhos, muita coisa, e ela está dizendo para mim que ela está vivendo porque antes estava sobrevivendo. Então imagine talvez a desgraça que era. Mas quando ela foi me contando cada milagre que ela recebeu de Deus, cada coisa que foi acontecendo, eu louvei o nome de Deus e eu falei, Deus, o teu nome tem poder, só o Senhor pode fazer, porque o Senhor cuida de todos os detalhes. E às vezes aqui, ficamos achando, Deus se esqueceu de mim. Não vou ser fiel no dízimo porque está faltando dinheiro, a situação está ruim. Eu não vou perdoar porque você não sabe o que aquela pessoa me fez. Porque não, é porque virou a cara. Ei! A perseverança vai trazer maturidade. Lembra? Sem maturidade, você não recebe o que você tem para receber de Deus. Persevere no amor. Não deixe a indiferença entrar no teu coração. E a terceira coisa, persevere em oração. Estamos falando nessas últimas semanas sobre oração. Persevere em oração. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Perseverem na oração. Sabe, queridos, nós precisamos perseverar em oração até triunfarmos, até conquistarmos sobre aquilo que nós estamos orando. Nós não podemos desistir.
Nós precisamos permanecer no lugar de oração. Precisamos permanecer com uma vida de oração. Com uma vida de intercessão, uma oração triunfante. Eu não estou dizendo que você tem que estar no ministério de intercessão. Mas o que eu estou dizendo é que você precisa ter uma vida de oração que seja perseverante. Que esteja orando, clamando ao Senhor por aquela necessidade ou por aquela situação, ou até mesmo por pessoas que não conheçam o Evangelho. Orar, perseverar em oração. Sabe por que a nossa oração precisa ser uma oração persistente? Você lembra da parábola que Jesus conta aos seus discípulos? Seus discípulos ficavam pedindo, Senhor, nos ensina a orar. Por que devemos orar? Ou a importância de orar. Então Jesus conta uma parábola. Eu quero ler essa parábola com você. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha, Jesus está dizendo, né? Falando, ele contou aquela parábola. Lucas está dizendo, olha, Jesus contou essa parábola para que os seus discípulos saibam que eles devem orar sempre e nunca desanimar. Então Jesus disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. Então Jesus estava mostrando aos seus discípulos, para aquela parábola, mostrando a importância de perseverar e não desanimar. Dizendo que na insistência daquela viúva, diante daquele juiz, ela conseguiu a sua causa. Ela conseguiu uma resposta para a sua causa. E Jesus usando uma figura de um juiz que não é temente a Deus. Agora, imagine o nosso Deus, que não nos deixa faltar nada. O nosso Deus que é o Deus provedor. O nosso Deus que é aquele que veste os lírios dos campos. O nosso Deus é aquele que alimenta os pássaros dos céus. Quanto mais Ele não vai fazer por você. Mas precisamos perseverar em oração. A oração é importante. Elas são preciosas para Deus. Que simbolicamente, nós vemos no livro de Apocalipse, que elas são colhidas em taças de ouro. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8 diz, e ao recebê-lo, os 4 seres viventes e aos 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, as nossas orações estão indo para diante do altar do Senhor, estão indo para diante da presença de Deus. E Deus responde a nossa oração. Salmo 91:15 diz, quando clamar por mim, eu responderei, e estarei com ele em meio às dificuldades, e o resgatarei, e lhe darei honra. Olha o que o salmista está dizendo. Quando clamar por mim, eu responderei, e estarei com ele em meio às dificuldades. Perseverar em oração. Queridos, muitas vezes a gente desiste, porque não vemos a resposta imediata. Mas muitas vezes a resposta não é imediata, porque a gente não está perseverando em fé, porque a gente não está perseverando no amor. E aí a gente quer que na oração tudo aconteça. Perseverança.
Perseverar no Senhor. Perseverar. Olha a importância de perseverar. Eu quero caminhar para o final, mostrando a importância da perseverança na história de Daniel. Todos vocês conhecem a história de Daniel, depois você pode ler lá capítulo 9, capítulo 10 de Daniel, o que acontece naquele período, a oração que Daniel faz. Mas capítulo 9, versículo 3 diz, Daniel dizendo, então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a Ele com oração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinza sobre a cabeça. Orei ao Senhor meu Deus e confessei. E aí vem a oração de Daniel, que no começo, há 4 semanas atrás, nós lemos sobre isso, sobre um modelo de oração, como que Daniel ora ali, ele confessa, ele adora ao Senhor, ele ora pelo seu povo, né? Tem ali um tempo de intercessão, então Daniel tem aquela oração, e depois Daniel, e o final do versículo do capítulo diz que Daniel continua orando, e por 3 semanas Daniel fica de jejum e oração, de jejum e oração. Então, o capítulo 10, versículo 11, Daniel está ali, ele está ali orando, clamando, por 21 dias, ele está orando, ele tem uma visão e ele começa a orar, ele começa a clamar, e durante esses 21 dias, ele se abstém de alimentos que são gostosos, ele se abstém de alimentos, né, e ali ele está em jejum. Então, de repente, vem um anjo, o anjo Gabriel aparece para Daniel. E olha o que diz. O anjo diz a Daniel, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Daniel dizendo, quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. E o anjo então prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Olha, preste atenção, o que o anjo está dizendo para Daniel, olha, não tenha medo, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Daniel estava terminando o 21º dia. O anjo Gabriel chega para ele, Daniel, eu vim porque você é muito amado. E desde o primeiro dia, quando você começou a orar, a sua oração chegou aos céus e foi atendida. Mas o anjo continua dizendo, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá com seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Enfim, o que eu quero mostrar aqui é que, se Daniel tivesse desistido no primeiro dia de oração e de jejum, porque ele não teve a resposta, será que ele ia ouvir aquilo que Deus tinha para ele? Aquilo que Deus queria revelar a ele? Será que Daniel iria ouvir, Daniel, eu vim a você porque você é muito amado? É muito provável que não. Mas Daniel persistiu. Daniel perseverou. Daniel foi perseverante na sua oração e no seu jejum, até que ele recebeu a resposta de Deus. Eu não estou dizendo que para tudo você tem que ser 21 dias de oração, não. É importante orar e jejuar, é importante ter a cultura do jejum e da oração, mas o que eu estou dizendo aqui, acima de tudo, é importante você ser perseverante na oração. Ser perseverante na oração. Sabe, queridos, nós precisamos perseverar em oração, se nós queremos ver as coisas acontecerem nas nossas vidas. Porque é através da oração perseverante que nós vamos entender ou descobrir o propósito de Deus para as nossas vidas. É através da oração perseverante que a gente vai saber se aquilo que nós estamos orando realmente é propósito de Deus para nós ou se nós temos que mudar sobre o que orar.
Porque muitas vezes a gente está orando por uma coisa que não é o que Deus tem para nós. E se a gente não perseverar em oração para ouvir o Senhor, ouvir aquilo que Ele tem para nós, nós sempre vamos orar por coisas que não estão no coração de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos perseverar em oração, porque todo cristão passa por uma batalha espiritual. Aquilo que é para abençoar, aquilo que é para fazer, para te potencializar a viver o que Deus tem para a sua vida, Satanás vai tentar impedir. E muitas vezes você não avança, porque você está olhando com os olhos naturais, por situações que estão te segurando, quando você precisa perseverar em oração, para você romper, para Deus te levar a lugares mais altos. É na oração perseverante que nós vamos vencer as batalhas espirituais. É nessa oração que nós vamos ver as respostas de Deus para as nossas vidas. Seja perseverante na oração. Nós tivemos algumas semanas atrás as 24 horas de oração. Aquilo foi para te startar, para despertar o desejo no teu coração de orar. Mas pastor, eu orei, jejuei, até agora nada. Seja perseverante. É isso que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Seja perseverante, não desista. Não desista, seja alguém constante no Senhor. Se o seu devocional começou a cair, seja perseverante. Se a sua vida com Deus começou a cair, seja perseverante. Queridos, se algo não está indo bem, se você tem se desanimado, seja perseverante no Senhor. Porque é só nessa maneira que você vai se levantar, que você vai avançar naquilo que Deus tem para a sua vida. Não desista. Não é tempo de desistir, não é tempo de desanimar. Eu quero concluir. Perseverança. Deus não te criou para desistir ou para parar no meio do caminho. Muito pelo contrário. Ele quer que você vá até o fim. Ele quer que você permaneça fiel até o fim. Eu não sei o que você tem vivido nesses dias, mas seja perseverante no Senhor. Não desista. Não desanime. Renove a sua esperança no Senhor e siga em frente nos propósitos de Deus sobre a sua vida. Não deixe a indiferença entrar no teu coração. Não deixe a indiferença entrar no teu coração. Persevere na sua fé. Creia que o Senhor está contigo. Persevere no amor. Não deixe essa indiferença entrar no teu coração. Não seja alguém insensível àquilo que é importante para Deus. Não seja alguém insensível à obra de Deus. Não seja alguém insensível às pessoas que estão ao seu redor. Não seja alguém insensível. Não seja alguém indiferente, achando que só você tem problema, que só você precisa da bênção de Deus. Não deixe a indiferença entrar no teu coração. Mas ame ao Senhor acima de todas as coisas e corresponda ao Senhor naquilo que Ele tem te chamado. E persevere em oração, pois é através da oração que nós vamos vencer as batalhas. É através da oração que nós vamos receber as respostas de Deus. É através da oração que nós vamos ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. Seja alguém perseverante. Seja alguém que persevere no Senhor. Que nós possamos perseverar no Senhor e nos manter alinhado aos propósitos dEle. E continuar firmes naquilo que Ele nos chamou. E que a provação da nossa fé desenvolva a perseverança nas nossas vidas. E essa perseverança nos leve a um caráter aprovado.
nos leve a uma vida de maturidade para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar em pé. Quero orar com você nessa noite.